Elon Musk comprou o Twitter e está formando uma nova direção dentro da rede social. Muitas pessoas estão sendo demitidas e há relatos de que muitas delas também estão sendo mandadas embora, até mesmo por e-mail. De acordo com estimativas, cerca de 50%, metade dos funcionários da empresa globalmente foram demitidas em um esforço do empresário de reduzir custos e repensar a forma como a empresa funciona. A visão de um dos homens mais ricos do mundo divide opiniões. Mas afinal, por que ele diz que está fazendo isso? Quais são os possíveis impactos disso para os usuários do Twitter e para a empresa também? E além disso, toda essa situação é muito importante para a gente refletir algumas coisas envolvendo não só o Twitter, mas redes sociais e algoritmos em geral. Olá, eu sou Nery Neto, jornalista aqui do Mundo Conectado, e nesse vídeo eu falo sobre as demissões em massa na rede social dos poucos caracteres e o rumo que o seu novo dono está dando para ela. E claro, se você curte tecnologia, eu convido você a se inscrever aqui no canal. A compra do Twitter pelo dono da Tesla Motors começou com uma oferta em abril de 2022. Ele ofereceu 44 bilhões de dólares para ser o dono da empresa, mas foi só no final de outubro que a compra foi oficializada. Elon Musk vem desde abril prometendo grandes mudanças para o Twitter, e essas promessas, muitas delas vêm acompanhadas dele mesmo dizendo que é um defensor absoluto do direito de livre expressão, algo que estaria sendo comprometido na gestão anterior da rede social, segundo ele. E as promessas de mudança começam a sair do papel agora. E a primeira delas tem relação com o time de profissionais dos funcionários do Twitter, mais da metade dos funcionários da equipe antiga já foram demitidos. Musk começou então pelo alto escalão, demitindo o diretor financeiro, o chefe executivo, a responsável pelo executivo jurídico e também do conselho geral. Isso foi feito para ter um maior controle sobre a empresa, para liderar de forma mais direta nesse início cheio de mudanças. Já sobre as demissões em massa, Musk disse publicamente via tweet: infelizmente não há escolha quando a empresa está perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia. Todos os que saíram receberam 3 meses de indenização, o que é 50% a mais do que o exigido por lei. Sim, ele pode estar pagando a mais na indenização. Mas o que é previsto em lei lá nos Estados Unidos é de que é necessário um aviso prévio de 60 dias para demissões em massa em grandes empresas. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa demissão repentina, o Twitter tem cerca de 7.500 funcionários, conforme apurado pelo Washington Post. E como metade está sendo demitida, então são aproximadamente 3.750 pessoas perdendo o trabalho da noite para o dia. E para tentar garantir o direito assegurado em lei, uma ação coletiva movida pelas pessoas que foram demitidas foi protocolada no dia 3 de outubro. Essa lei, que assegura que demissões em massa só possam ocorrer com 2 meses de aviso, é uma lei federal voltada para grandes empresas como o Twitter, então há aí uma grande chance de os funcionários conseguirem alguma indenização. Mas sempre depende do julgamento, né? Em nota, a advogada que apresentou a queixa comunica: entramos com esta ação na tentativa de garantir que os funcionários estejam cientes de que não devem abrir mão de seus direitos e que tem um caminho para perseguir esses direitos. E não é a primeira vez que Elon Musk faz demissões em massa assim. Com a Tesla, ele chegou a demitir 10% dos funcionários, que também entraram com uma ação e aguardam julgamento a portas fechadas. E vale reforçar que desta vez foi 50%, metade dos funcionários de uma empresa ali, de uma vez só. Ele está realmente muito decidido, então vamos ver o que a justiça vai dizer sobre esse caso. E segundo o bilionário, isso tem relação com a situação financeira atual da rede social. Isso soa nitidamente também, pra gente pensar um pouco aqui, como uma crítica à gestão anterior, porque pensa só, ele chega demitindo os chefões ali, os chefes da gestão anterior, e evidenciando os custos, os gastos que ele julgou excessivo, e também colocando nas costas dessa gestão as demissões, falando praticamente: olha só, tô demitindo esse pessoal porque o modelo de gestão anterior permitiu esse prejuízo ou essa estagnação, enfim, não estava dando certo. Ele chegou ali com o pé na porta mesmo. De qualquer forma, estamos falando de uma rede que sempre teve seus desafios para ser monetizada. Ela não conseguiu se posicionar financeiramente bem como o Instagram, Facebook e YouTube, apesar de que também isso tem a ver justamente com os pontos positivos relatados por muitos usuários. É um lugar que, por não adotar o mesmo sistema de anúncios do YouTube e do Instagram, acaba sendo menos invasivo com o uso de dados de usuários e também de venda de espaço publicitário, algo que ganha muito valor no mundo tão monetizado. Mas fato é que estão sendo feitos diversos trabalhos já de início para a mudança dessa rede social. E há relatos de que está sendo necessário realmente bastante trabalho, relatos de pessoas lá de dentro mesmo. É o caso da Esther Crawford, uma funcionária do Twitter que teve sua foto postada pelo companheiro de equipe Evan Jones, e ela comenta: quando a sua equipe está sendo pressionada com o prazo ali, você acaba dormindo onde trabalha. Essa frase foi tomada como algo bastante negativo para a administração do Elon Musk, como dizendo: olha, tá vendo o que o Elon Musk está fazendo? As pessoas
dormirem no trabalho. E assim, não temos relatos de outros funcionários de como era antes do Elon Musk, se as pessoas já não dormiam lá. Mas, de fato, o Elon Musk não é contra isso, até porque na própria época da Tesla Motors, as pessoas, os funcionários comunicavam, né, que isso acontecia. E o próprio Elon Musk às vezes dormia também com as pessoas ali no mesmo ambiente de trabalho para que no outro dia começasse de novo. Então, é uma coisa que muito provavelmente ele não é contra. E ainda um relato, na verdade, um rumor vindo do Bloomberg de que as demissões estariam ocorrendo de forma tão massiva e descontrolada que até mesmo pessoas fundamentais para o desenvolvimento do Twitter teriam sido demitidas e depois procuradas para retornar. O que faz sentido, porque são muitos anos de construção de várias ferramentas internas. Então, se uma pessoa trabalha lá por muito tempo, ela muito provavelmente ajudou a construir o Twitter e entende muitas dessas coisas que só ela sabe como trabalhar. Mas tem muita coisa nisso que fica na especulação, dos rumores, apesar das fontes confiáveis, mas o que de fato a gente sabe que está acontecendo é isso. As pessoas estão sendo demitidas com a justificativa de corte de gastos e mudanças internas. E há algumas mudanças prometidas, então vamos a algumas delas. No último ano, o Twitter registrou 200 milhões de usuários, algo que vai passar para 931 milhões em 2028, segundo Elon Musk. Ele também disse que vai aumentar muito a receita anual. No último ano foi registrada uma receita de 5 bilhões, mas até 2028 Musk promete 26,4 bilhões. E como ele pretende fazer isso? A melhor forma de a gente entender isso é ver o que ele disse. E para nossa sorte, no dia 27 de outubro ele fez um comunicado muito claro. Na nota, ele diz que é um grande perigo que as redes sociais separem ainda mais as pessoas de extrema direita e esquerda. E ele diz que isso pode gerar muito ódio. Ele critica o modelo de negócio de outras redes sociais. E a gente sabe que a Meta, dona do Instagram, WhatsApp, do Facebook e até o Google com o YouTube, são empresas que se encaixam bem no que ele criticou. E ele diz: na busca incansável por cliques, grande parte da mídia tradicional alimentou e atendeu a esses extremos polarizados, pois acredita que é isso que traz o dinheiro, mas ao fazê-lo perde-se a oportunidade de diálogo. E quando ele diz isso, vem muito forte O Dilema das Redes Sociais, que é um documentário da Netflix que vale muito a pena você assistir se você ainda não assistiu, porque eles comentam como realmente as redes sociais conseguiram impactar e dividir as pessoas. Mas tá, o que o Elon Musk está dizendo aqui é que o modelo de negócio dos anúncios, como existe hoje na internet, tende realmente a impulsionar as pessoas a serem mais radicais. E faz todo sentido, só para dar um resumo aqui para você, porque pensa o seguinte: o algoritmo da Meta e do YouTube, por exemplo, faz com que você assista mais do que você começou assistindo, e não importa o que é. Digamos que você está assistindo uma mentira, um vídeo que conta mentira, que diz ali que a Terra tem um formato de estrela. E aí você curtiu, fez sentido para você por algum motivo e você continua assistindo. O YouTube vai continuar te mostrando vídeos desse tipo, em que a Terra tem um formato de estrela e que, enfim, as pessoas mergulhando no motivo pelo qual a Terra tem formato de estrela. E o YouTube quer isso porque ele vai continuar mandando para você anúncios. E sempre que alguém assistir esse anúncio, o YouTube vai ganhar uma grana, porque alguém pagou o YouTube para mostrar esse anúncio. Esse modelo de algoritmo não valoriza o diálogo, só a radicalização, porque daí se cria um mundo de mentiras e as pessoas só têm acesso àquele mundo de mentiras, por escolha ou enfim, questões filosóficas daí eu não vou entrar. Mas fato é que as pessoas não têm mais acesso ao real formato da Terra, porque elas estão presas a um formato que o YouTube está dizendo para elas que é daquele jeito, e aí realmente elas não conseguem ter mais diálogo com as pessoas que consomem algo científico. E aí o Elon Musk, ele segue dizendo que comprou o Twitter por essa causa, para criar esse diálogo, porque a sociedade precisa de uma rede que seja esse espaço livre de diálogo sem que o algoritmo seja dessa forma. Ele diz que não comprou para fazer mais dinheiro, não comprou porque seria mais fácil, ele comprou para ajudar a humanidade, que ele ama, e disse que pode falhar nessa missão, mas é um risco. E aqui entra um ponto-chave, porque ele diz que o Twitter não pode se tornar um espaço livre para falar qualquer coisa, não pode se tornar um lugar caótico, um inferno livre, um lugar desagradável, descontrolado, onde tudo pode ser dito sem consequências. Então, isso é bem importante, porque ele nunca disse que liberaria falar qualquer coisa no Twitter. E quando ele fala em liberdade de expressão, tem gente que acha que vai poder ir lá para o Twitter falar coisas que vão contra a lei, por exemplo. Mas assim, se o seu país tem uma lei, o Twitter vai seguir. Não sou eu que estou falando, é o cara que pagou 44 bilhões de dólares no Twitter. Ele falou isso logo na sequência, que vai respeitar as leis do país. Tá, mas Elon Musk, não funciona
daquele jeito como as outras empresas fazem. Como você vai fazer? Ele diz: eu acredito muito que publicidade, quando bem feita, pode entreter, ser agradável, informar, pode mostrar um produto ou um tratamento médico que você nem sabia que existia, mas que é o ideal para você. Então, a forma como ele diz que vai trabalhar com isso é levar anúncios que sejam altamente relevantes, ao ponto que vai considerar ali anúncios de baixa relevância como spam. Então, ele só quer a nata dos anúncios. Anúncios de altíssima relevância até podem ser encarados como conteúdos. Mas a gente tem que parar para pensar aqui, né? Porque vai existir esse conflito, porque anúncios baseados em comportamento dos usuários, eles são extremamente lucrativos. Mas por outro lado, você está sendo invasivo, está de olho no usuário, né, do que ele está fazendo, e há também anúncios que são extremamente ruins e que entram nessa onda só porque são lucrativos. O que o Elon Musk está dizendo é que não, só vou permitir anúncios bons, mas ainda assim vai ser um modelo de anúncios, bem parecido com o tradicional. A diferença é que vai ter uma curadoria na teoria, só que quem vai fazer essa escolha do que é um conteúdo bom de anúncio? Só porque o vídeo tem qualidade, o anunciante pagou ali algo que foi bem produzido, quer dizer que aqui o produto dele pode entrar? É uma questão de como vai ser vendido esse produto, de quanta grana vai entrar, quem vai julgar, como vai julgar, e isso não vai ter uso de dados, porque vai ter, né? Elon Musk falou que quer casar o que as pessoas precisam com o anúncio, e aí você precisa saber o que a pessoa precisa, então, no final das contas, qual é a diferença? De qualquer forma, nitidamente com essa carta, ele mostra que não quer perder os anunciantes. O que ele escreveu como título para o tweet foi "Queridos anunciantes". Ele está falando com eles. E alguns anunciantes podem, inclusive, estar preocupados que o Twitter se torne ali um espaço ruim para a marca aparecer por conta de alguns discursos mais polêmicos de Elon Musk, ou por causa dessa ideia que algumas pessoas têm de que vai ser um inferno. Além dessas questões envolvendo anúncios, Elon Musk também falou sobre outras coisas, como, por exemplo, o pagamento pelo selo azulzinho de perfil verificado. E qual é a ideia? Abrir para qualquer pessoa pagar pelo selo verificado que atualmente é dado para jornalistas, políticos e celebridades em geral. O preço estabelecido atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, é de $8 e a ideia é de dar mais vantagens para quem paga, como maior destaque em comentários e, enfim, exibir menos anúncios para essas pessoas, aparecer primeiro em pesquisas, e essas pessoas também vão poder postar vídeos mais longos, e até agora é isso que a gente sabe que vai impactar. Só que a ideia por trás do selo de verificado anteriormente era garantir que a rede social verificou que é uma pessoa real, ou então um órgão, uma entidade que realmente é uma empresa, que aquele perfil representa algo que é real, que é confiável, né? Ele representa aquela pessoa da vida real, também atribui influência por ter sido algo verificado, né? Uma personalidade, um influenciador, enfim. Então, dizer que qualquer um pode pagar causa, no mínimo, confusão. Até porque é um mecanismo de reduzir spam. E olha só que interessante, depois disso, depois que ele falou essas coisas, teve gente trollando ele. Inclusive uma comediante famosa fez isso. Essas pessoas mudaram o nome da própria conta para Elon Musk e começaram a zoar ele. Daí o Elon Musk suspendeu a conta dessas pessoas e anunciou uma nova regra. Qualquer conta no Twitter que não seja ligada à pessoa real, que não represente ela de verdade, precisa ter um aviso de que é uma conta paródia, ou seria imediatamente suspendida. E qualquer pessoa verificada que mudar seu nome terá o verificado removido temporariamente. Criou essa regra assim do nada. E algumas pessoas nessa brincadeira foram banidas de vez. Será que é essa a liberdade de expressão que Elon Musk fala? Mas daí o Twitter também passou a exibir, além do clássico selo de verificado, pouco depois que o Elon Musk assumiu, uma mensagem de oficial. Então você tinha verificado e tinha oficial. E eu não sei se vai voltar em algum momento, mas gente, que confusão. Foram 2 horas de o selo oficial ficando e depois tirado. Ali tinha o selo e tinha 2. Enfim, eles estão tentando coisas, mas já no começo isso não tinha parecido uma boa ideia. Não sei como isso passou. Porque ficaram os perfis verificados e os verificados, ou verificados oficiais, é real oficial. Não faz sentido, gente. Mas a gente vai ver aí como é que vão ficar, tá só no começo, por hora tá fazendo tudo muito pouco sentido esse lance do verificado. Mas é uma forma de a rede conseguir uma grana. Outra pequena mudança anunciada por ele é de que vai ser possível adicionar notas de texto nos tweets, acabando com a necessidade de adicionar prints em imagens. Isso veio depois de ele lançar a nota para os anunciantes, então não deve ter sido coincidência, porque ele teve que colocar os prints lá
lá, provavelmente ele deve ter ficado com um pouquinho de raiva e pensou, olha, isso aqui não faz sentido, eu vou colocar uma funcionalidade para isso, para da próxima vez eu não precisar fazer isso. E também foi falado sobre monetização para criadores de conteúdo dentro do Twitter. Isso é algo como a gente vê no YouTube, as pessoas publicam vídeos, o YouTube gera receita com um anúncio e dá um pouquinho ali, um pingadinho para quem produziu o conteúdo. Ele quer também colocar, talvez, esse tipo de forma de monetização dentro do Twitter. Olha, sinceramente, não dá para saber qual é o caminho que o Twitter vai tomar. Mas não vai ser do dia para noite e também o Twitter, como a gente conhece, a essência dele dificilmente vai mudar. Pelo menos em pouco tempo não tem como, porque é uma empresa muito grande que afeta muitas pessoas. Se você muda uma coisinha, afeta todo mundo, afeta todos os usuários. Então, assim, vai demorar para o Twitter mudar. E se ele mudar, de fato, muito, vai demorar, não vai ser muito rápido. Mas, de fato, tem chances aí do Elon Musk transformar o Twitter em um espaço muito diferente do que a gente conhece. E a única forma de a gente ver isso é acompanhando aqui no canal e também as notícias que saem no site, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê em um próximo. Tchau, tchau. Fui.